Olá, bom dia! Bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto. Para quem não me conhece, eu me chamo Manuela Dourado, eu sou assessora de investimento e toda sexta-feira eu tenho compromisso de manter você atualizado sobre as principais notícias que aconteceram no Brasil e no mundo, tá bom? A gente teve um probleminha técnico hoje e a gente vai transmitir pelo Instagram, tá bom? Então, para você que está aí nos acompanhando, deixe suas mensagens, seus comentários. Não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí seu like, tá bom? E compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? Hoje a gente tem muita informação, então a gente vai falar a respeito da decisão da taxa de juros Brasil e Estados Unidos, vai falar sobre eleições na Venezuela, o dólar atingindo o pico aí, maior patamar desde o auge da pandemia. A gente vai falar sobre o orçamento que o governo cortou do setor de educação e saúde. Enfim, tem muita informação para a gente falar, tá bom? Então, sem delongas, vamos ao que interessa, tá? O primeiro assunto que a gente vai falar a respeito, lembrando, gente, que a gente terminou aí o mês de julho, né? Que a gente está iniciando um novo mês. E esse mês de julho, a nossa bolsa teve um bom desempenho, na verdade, um excelente desempenho. Foi o segundo melhor desempenho mundial, perdendo apenas para a bolsa nos Estados Unidos, tá? Então, a nossa bolsa em julho acabou subindo bastante, teve um resultado bem positivo aí, tá? A gente no mês de julho também a gente fechou com um déficit fiscal de mais de 40 bilhões do governo, então teve algumas informações, mas essa semana a gente começa com a informação dessa semana e finaliza agora aqui um novo mês iniciando, tá bom? E a primeira informação que a gente vai falar a respeito é um evento chamado Super Quarta. O que é essa Super Quarta? Acaba coincidindo a reunião dos bancos centrais para decisão da taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente tem aí a reunião do Copom aqui no Brasil e do FONC lá nos Estados Unidos. E aí acabou calhando de ser juntos, e aí esse evento é chamado de Super Quarta. Mas o que é a decisão da taxa de juros? A taxa de juros é a nossa Selic, que é a taxa que norteia toda a economia como um todo, né? Porque com base na taxa Selic é a taxa de referência do mercado. Então, por exemplo, se você vai tomar um dinheiro emprestado do banco, ele vai utilizar a taxa Selic como referência. Se você vai fazer um investimento, normalmente usa-se a taxa Selic como referência. Então, é uma taxa muito importante para a economia como um todo, tá? E é através dessa taxa que o Banco Central faz esse trabalho para conter a inflação no país, tá? A gente vai observando alguns relatórios que saíram tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos e com base nesses relatórios o Banco Central toma a decisão com relação à taxa de juros, tá? Porque a taxa de juros você consegue equilibrar. Se você começa a ver a economia aumentando muito a inflação, preço dos produtos generalizado, que acaba ocasionando um poder de perda, né, de compra, então o Banco Central faz esse trabalho de manter a taxa de juros alta justamente para controlar esse aquecimento na economia, tá? Então, lá nos Estados Unidos, eles mantiveram a taxa de juros no mesmo patamar de 5,25 a 5,50, lá tem essa diferenciação, tá? Então, eles mantiveram a taxa de juros no mesmo patamar, de 5,25 e 5,50. Mas a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, foi uma fala mais amena, sinalizando que há uma probabilidade de corte de juros agora em setembro, na reunião de setembro, tá? Então, há uma estimativa. Por quê? Os dados, principalmente de pedidos de auxílio-desemprego, veio bem abaixo do que o que era esperado pelo mercado, tá? Ou seja, a economia americana, ela tá desaquecendo, tá? Não tá tão aquecida. Os dados mostram que a economia, ela tá desaquecendo, desacelerando, tá? Mas
Mas esse dado ele veio muito mais forte do que o esperado. Eles falam que foi justamente por conta do furacão que teve no Texas, alguns imprevistos que tiveram lá climáticos que ocasionaram essa desaceleração da economia e esse aumento aí de pedido de desemprego lá nos Estados Unidos. Só que deixou um alerta muito grande no mercado com medo de que os Estados Unidos possa entrar em recessão, tá? E aí isso acabou as bolsas performando bem ruim. A gente viu uma queda das bolsas americanas justamente por conta desse dado, tá? Então, os Estados Unidos manteve a taxa de juros ao mesmo patamar que já está há mais de um ano, tá? Desde julho do ano passado que está nesse mesmo patamar, porque a economia americana seguia bem aquecida, tá? Mas dados demonstram agora que está tendo aí uma desaceleração e que o federal lá, o Banco Central lá, pode começar a cortar em setembro, tá bom? Aqui no Brasil, como também já era esperado, o Banco Central também manteve a nossa taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, em 10,5, tá? Então, assim como foi na reunião passada, foi decisão unânime de todos os presentes lá na reunião em manter a taxa de juros, porque os relatórios indicam que a nossa inflação ela está mais alta do que esperado, tá? E um dos fatores que é utilizado a taxa alta, como está, 10,5, é justamente para conter esse efeito inflacionário na economia, tá? Então, como já era bem previsto aí por conta dos dados negativos da inflação, o Banco Central aqui no Brasil também manteve a nossa taxa Selic em 10,5, tá bom? Agora sim, fazendo um giro aí pelo mundo, a gente vai começar a falar sobre as eleições lá da Venezuela. A gente não pode deixar de fora, né? Sempre tem que ter uma polêmica aí, né? Viva lá a democracia, só que não, né? O que a gente acompanhou é que teve as eleições lá na Venezuela no segundo domingo. E aí o resultado foi que o presidente Maduro, ele foi reeleito com 51% dos votos contra 44%, né, do opositor Edmundo González. E aí esse resultado foi amplamente contestado, né? Eles falam que o González ganhou com mais de 70% nessa eleição. E aí, por conta dessa situação, a população foi à rua. Eu acho que eu nunca vi tanta gente na rua como eu vi. Mas provavelmente a mídia aberta não mostrou isso, né? O foco nas Olimpíadas, foco nas Olimpíadas. Parabéns a todos os atletas, né, que estão nos representando, mas a gente também tem que ficar atento a outras informações que são importantes também, tá? Principalmente Venezuela por conta por ser o maior produtor de petróleo do mundo, né? Então é um país que tem a relevância, né? Então a gente fica de olho porque é um dado importante essa questão, né? De não democracia. Eles fazem essa questão da eleição, mas a gente sabe que em países com ditadura não é muito esperado, né? É engraçado que a gente fica naquela esperança de que, nossa, vai ter eleição e tudo indica que ele vai sair, e na verdade, quando você vai ver o resultado, você fala, ué, como assim? E foi para surpresa de todos, tá? É óbvio que quem acabou concordando com esse resultado das eleições lá na Venezuela foram países que já apoiam, né? China, Rússia, são países apoiadores desse modelo de ditadura, né? Aqui no Brasil, o Brasil não se pronunciou ainda, falou que estava aguardando dados, porém, 2 partidos políticos se pronunciaram falando que estavam a favor da decisão da reeleição do Maduro. Foram esses partidos, o PSDB e o PT, partido do presidente Lula. Eles falaram que concordam com essa decisão, que foram eleições democráticas, que foram eleições justas e que o povo manifestou a vontade de reeleger o Maduro. Aí eu fico me perguntando aqui, será que esse povo estava tão ocupado com as Olimpíadas que esqueceu de ver a manifestação violenta do povo da Venezuela nas ruas? Inclusive parou transporte público, comércio não abriu, uma multidão de pessoas pelo país inteiro fazendo manifestação. Será que esse povo não viu, gente? Será que estava tão ocupado que não viram a manifestação contra essa decisão, né?
A gente sabe, vários países opuseram a essa decisão. Inclusive, houve um manifesto da organização OEA, que estava tentando fazer um manifesto que obrigasse a Venezuela a apresentar, né, os papéis que indicam a votação dos eleitores, que eles ainda não mostraram esses papéis, e eles estavam tentando fazer uma intimação, só que precisava do apoio de todos os países aqui na América, tá? Então houve 17 países que aprovaram e 11 que ficaram isentos. Dentre esses 11 aí que não quiseram apoiar essa decisão de impor ao presidente de mostrar esses comprovantes, né, das eleições, dentre esses que se opuseram, né, que se abstiveram, né, foi o Brasil. Então o Brasil, ele acabou não votando a favor que o Maduro tivesse que comprovar realmente a veracidade das eleições. Países como Estados Unidos reconheceram o presidente como o opositor. Então, inclusive a oposição, eles mostram que tem 76% de comprovação esses formulários de votação, e pede para que o governo mostre os originais para que eles possam comparar os números, mas o governo não quer mostrar. A eleição demorou para sair o resultado, e aí Maduro colocou a culpa em hacker, mas teve um cenário engraçado, gente. O Elon Musk, ele tweetou falando que as eleições tinham sido injustas, que o Maduro era um ditador. E aí o Maduro colocou a culpa no Musk, falou que o Musk que hackeou as eleições. Realmente, eu fico imaginando, né? Eu vou ali hackear as eleições na Venezuela, que eu não tenho nada pra fazer, né, Elon Musk? Mas enfim. E aí Maduro chamou o Musk para uma briga, e aí o Musk falou que aceita a briga. Aí o Musk falou que se ele ganhar, Maduro renuncia, né, à candidatura, e que se o Musk perder, o Musk ia dar uma passagem gratuita para o Maduro ir para Marte, né? Eu fico imaginando só a luta, né? O Musk chegando lá com aqueles trajes todo tecnológico, e o Maduro chegando com os capanga dele. Ai, meu Deus do céu, cenário hilário. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente acompanha aí o desfecho dessas informações que estão acontecendo lá na Venezuela. Infelizmente, a gente sabe que em países de ditadura, para que se consiga algum resultado diferente, a população ela tem que ir para a rua, e muitas vezes a gente vê aí um conflito se estendendo para uma guerra civil, que espero que não aconteça. Mas se realmente eles querem mudar alguma coisa, a população tem que ir à rua para fazer alguma coisa. Caso contrário, o ditador sempre vai estar no poder, ele nunca vai permitir eleições justas, tá? Que é o que a gente acaba vendo na Rússia e em outros países com ditadura, tá? Então, não era muito segredo de se esperar algum resultado diferente dessas eleições na Venezuela, né? Mas a gente acompanha os nossos vizinhos aqui. Inclusive, Estados Unidos falou que vai emitir outras sanções, que recentemente tinha diminuído as sanções, né, exigindo transparência nas eleições, mas certamente não foi o que aconteceu, e eles falaram que vão sancionar outras medidas aí com relação à Venezuela, tá? Isso de certa forma é negativo, porque a Venezuela é um grande produtor de petróleo, tá? Mas seguindo aqui pelo nosso giro no mundo, a gente também acompanhou essa semana a morte de um líder político do Hamas e do comandante sênior do Hezbollah, tá? Então, após o assassinato do líder político do Hamas em Teherã, na quarta-feira, e a morte do comandante sênior do Hezbollah na terça-feira, em um ataque nos arredores da capital libanesa, Beirute, representantes dos aliados do Irã, dentre eles o Hamas, a Jihad Islâmica, o Houthis, que é do Iêmen, no Líbano, que é o Hezbollah, e outros grupos de resistências, eles irão se reunir para discutir a retaliação
com Israel, tá? Então a gente segue acompanhando esses conflitos. Provavelmente essa questão lá da região, ela pode se passar não só de um conflito ali na faixa de Gaza, mas ele pode se estender para uma guerra total no Oriente Médio, tá? Então o mundo está de olho nessa situação que aconteceu, né, com a morte dessa figura aí, tanto o líder do Hamas, o líder político do Hamas, que era uma figura muito importante, principalmente nessa negociação aí de término da guerra e negociação para devolução dos prisioneiros lá na faixa da faixa de Gaza, né? Então a gente segue aguardando, porque esse principal representante, ele foi morto, e aí isso ocasionou um conflito muito grande, e eles falaram que vão revidar, tá? A gente sabe que aquela região, ela é muito importante, principalmente com relação ao petróleo, tá? Que é um ativo ali que acaba refletindo muito em toda a economia mundial, e a gente viu o preço do petróleo disparando essa semana, e muito por conta desses conflitos também. A gente vai falar a respeito do aumento do preço do dólar, então isso acaba afetando em muito, no final, o nosso bolso, tá? Então é um fator relevante. Provavelmente esse conflito lá vai pode aumentar, saindo daquela faixa de Gaza e expandindo aí para o Oriente Médio como um todo, tá? Porque a gente sabe que o Irã, ele é o grande patrocinador desses grupos extremistas, e foram mortos 2 representantes desses grupos, tá? Então isso acaba tendo um peso muito expressivo, e a gente segue aguardando aí maiores informações a respeito desse tema aí lá no Oriente Médio, tá? Falando aqui no Brasil, como eu mencionei com relação a essa questão os incidentes que estão acontecendo lá no Oriente Médio, a gente viu o dólar disparar essa semana, chegando a um patamar de 5,73, tá? E essa alta do dólar, ela não foi vista desde o auge da pandemia, lá em dezembro de 2021. Então, esse patamar de 2,76 já tem muitos anos que a gente não via esse patamar. Inclusive hoje de manhã eu observei o mercado, e quando eu olhei, o dólar estava mais de 2,80. Depois acabou tendo uma queda, porque saiu um dado de payroll, né, que é relativo a desemprego nos Estados Unidos, caiu baixo, e aí o dólar acabou caindo um pouco, tá? Mas o dólar está num patamar muito alto, e muito por parte de fatores externos, tá? Então a desvalorização da nossa moeda perante ao dólar, e fatores que são principalmente por conta da decisão de manutenção da taxa lá dos Estados Unidos, a valorização do iene, essa questão de dados fracos lá nos Estados Unidos, a decisão do Copom nosso de manter a taxa de juros aqui no Brasil, e principalmente as tensões geopolíticas que eu mencionei com relação a essa questão dos problemas lá no Oriente Médio, tá? Então esses foram os principais fatores que fizeram com que o dólar subisse bastante essa semana. E só esse ano o dólar já teve uma valorização de mais de 18%, tá? Foi 18,24%. Mas só uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Mediante a toda essa valorização do dólar, você tem diversificado o seu capital? Você tem aproveitado essa oportunidade e diversificado e surfando essa onda, né? Principalmente com dolarização do capital? Existem várias possibilidades para você fazer isso, né? Tanto comprando ações lá fora, como investindo em empresas lá fora. E é fácil fazer isso, é só você buscar a orientação de um profissional para que você possa, aqui mesmo do Brasil, diversificar os seus investimentos e aproveitar essa subida aí do dólar, hein? Principalmente essas questões de risco fiscal, é importante a gente sempre diversificar o nosso patrimônio e aproveitar, dolarizar um pouco do patrimônio também, tá? A próxima informação que eu vou falar, eu vou contextualizar primeiro para vocês o que é o COAF,
tá? Que é o Conselho de Controle de Atividade de Finanças. A gente fala que é o rastreador do dinheiro, tá? Então, antes de falar a próxima informação, eu vou explicar um pouquinho o que é o COAF. Eu sempre gosto de trazer temas assim, para esclarecer um pouco as pessoas que me acompanham, tá? Então, o COAF é o rastreador de dinheiro no mercado, tá? Então, vários segmentos do mercado prestam informações, passam informações ao COAF, tá? Então, por exemplo, os bancos, eles enviam relatórios ao COAF, várias empresas no mercado financeiro, no mercado de joias. Então, são vários segmentos que tem que prestar informações ao COAF, tá? Por exemplo, se você faz transações acima de 10 mil reais, se você saca acima de 10 mil reais, se você faz transações bancárias acima de 50 mil reais, o banco já emite direto um relatório para o COAF. E aí o COAF, com aqueles dados, ele vai verificar se condiz com o seu perfil, com o seu patrimônio, com seus ganhos. Se tiver tudo ok, está dentro da normalidade, porque esses relatórios são enviados automaticamente, tá? Então, se estiver dentro da normalidade, ok, mas se tiver alguma anormalidade, o COAF, ele vai averiguar. Ele é um parceiro crucial com a Polícia Federal, tá? Então o COAF, ele trabalha ali muito interligado com a Polícia Federal e ele foi de suma importância em vários processos, principalmente o esquema de CPI dos Correios, o problema lá da Lava Jato. Então o COAF, ele trabalha muito interligado com a Polícia Federal nesses esquemas de lavagem de dinheiro, tá? Então, para a gente contextualizar o que é o COAF, é o cara que fica de olho aí no seu dinheiro, tá bom? Você pensa que não, mas você está sendo monitorado. Se você fizer saque acima de 10 mil reais ou receber alguma transação acima de 50, com certeza o COAF vai ficar de olho em você e vai receber um relatóriozinho seu aí, tá bom? Agora, a notícia é o seguinte: a exoneração de José Carlos Coelho, coordenador geral de operações especiais do COAF, surpreendeu a Polícia Federal, que vê a medida como inexplicável. Coelho é considerado um homem de confiança da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, tá? Ele chefiava uma área crucial para investigações de lavagem de dinheiro, contando com 3 membros da Polícia Federal. A saída justificada como administrativa. Tá? Eu procurei a respeito da informação, não encontrei mais nenhuma informação, mas no mínimo é estranho, né? Essa informação de que eles tiraram uma pessoa tão relevante com relação a esse segmento aí de lavagem de dinheiro, tá? Então eles substituíram uma pessoa de extrema relevância e isso deixou muito preocupado. Isso pode acabar impactando os processos que estão em andamento lá no COAF, tá? Então a gente não sabe porquê, mas no mínimo estranho essa substituição aí dessa figura de relevância, né, dentro do COAF. O governo, ele congela 5,7 bilhões de saúde e educação e corta 4,5 bilhões do PEC, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, tá? Então, isso me chamou muita atenção. A gente sabe que o governo vem nessa questão de controlar, de trazer o déficit fiscal para o zero, ou seja, equiparar os ganhos com os gastos do governo, deixar zerado, né? Só gastar, se comprometer a só gastar aquilo que recolher, tá? A gente sabe que o governo está batendo recorde em cima de recorde de arrecadação. Desde janeiro tem batido recorde em cima de recorde, mas o governo, ele estava resistente em querer cortar gastos, né? E aí o gasto estava sendo muito maior do que o que ganhava, tá? E aí a gente estava com uma previsão de um déficit de mais de 20 bilhões. Aí o governo colocou essa proposta de cortar 15 bilhões. Só que desses 15 bilhões afetou setores extremamente importantes, como o setor da saúde e educação. Cá pensando eu que o governo ia cortar os gastos que eles fazem, né, com os parlamentares e tudo mais, mas não, doce ilusão. Não cortou não, porque a verba individual que são oferecidas aos parlamentares, essa não foi cortada, minha gente.
Mas o que importa é que o governo realmente se importa com o pobre, e aí o gasto foi na educação e na saúde. Dali Brasil, viva Brasil, fico muito feliz com isso, né? Em saber que a prioridade deles não é cortar os gastos, por exemplo, com parlamentares, que foi alto. Houve um corte dos gastos parlamentares, mas foi um corte bem pequenininho. O da educação e saúde foi 3 vezes maior a estimativa de cortes do que realmente o que foi feito ali nos parlamentares, né? Mas são prioridades, né? O que importa é você priorizar, fazer pagamentos de parlamentares, porque são eles que acabam ajudando o governo quando precisa votar alguma emenda, alguma coisa lá no plenário, né? Então, realmente é de suma importância que ele mantenha esses arranjos. Coisa que eu não entendo, né? Porque para mim, saúde e educação é extremamente importante, né? E fazer cortes 3 vezes maiores nesses setores do que fez os cortes dos parlamentares, para mim não faz sentido. Se a gente para pensar tantos gastos que eles têm com contas dos parlamentares, é um absurdo. Mas decidiram cortar saúde e educação. Dali Brasil, coisa boa, né? Mas tudo bem. A gente segue acompanhando para ver onde vai ser esse desfecho, né? E aí eles vão emitir um relatório até o dia 6 de agosto para discriminar o que vai ser feito, né? Quais cortes nesses setores de educação e saúde, onde é que vão ser feitos esses cortes, né? Porque a educação já tá muito boa, né? A saúde já tá maravilhosa, então tem que cortar mesmo, mas tá bom. Vamos lá. As comprinhas de $50, né? De até $50, já começou a entrar em vigor dia 1º. Então, já foi implementado a taxação de 20% das compras, né, de importação, e mais de 17% do ICMS, que foi implementado no ano de 2023, em julho de 2023. Então, agora, certamente, se você quer comprar aquela brusinha da China, você vai pagar mais caro, meu amigo. Vai pagar, porque o governo precisa aumentar a arrecadação para poder cobrir esses gastos aí que eles têm exorbitante, né? Então, muita gente falava, não, eles não vão taxar isso, não vão taxar essa importação menos de $50. Quem faz a compra de menos de $50 é o pobrezinho que quer ser beneficiado, quer ter a oportunidade de, às vezes, conseguir comprar alguma coisinha da China que não tem condição de comprar aqui no Brasil, porque os valores e as taxações são absurdas, né? Então, tinha a possibilidade ainda de comprar da China mais barato, mas agora você não vai ter mais, porque o governo taxou e agora você vai pagar quase o dobro. Mais uma beleza, tá? E aí, para produtos acima de $50 até $3.000, eles vão ter uma taxação de 60%, tá? De 60% em cima do valor. Então, para importações acima de $50, também acabou aumentando a taxação aí, que equivale a 60%. Então, ficou mais caro comprar as coisinhas lá da China, tá? Mas tudo bem, que o Taxade... Opa, Fernando Haddad, não, é que já recebeu o apelido de Taxade, né? Fernando Haddad, ele só visa prejudicar os mais ricos, né? Porque a taxação do super rico não se importa com o pobre. Ou não? Ou será que eu me enganei? Porque é o rico, né, que compra até $50. Mas dali Brasil, vamos taxar. Aumenta aí a taxação que a gente fica muito feliz, tá? O governo brasileiro, ele decidiu aumentar a alíquota do IPI sobre cigarro e o preço mínimo de venda, que pode gerar 3,3 bilhões de arrecadação em 12 meses. Mais um aumento de arrecadação, mas pelo menos esse eu fico feliz. Quem sabe agora o povo para de fumar? Quem sabe com esse aumento aí no preço do cigarro, o povo não para de fumar. Que é um negócio que faz mal para a saúde, né? Pelo menos essa arrecadação aí eu fico feliz, né? De que eles arrecadem mais de 3 bilhões aí só com esse imposto do cigarro. E aí o preço do seu cigarrinho, para você que fuma, ele vai aumentar. E vai subir de R$5 para R$6,50, tá? Em setembro. Então, se você fuma, eu ia até dar uma dica para você estocar, mas não estoca, não. Espera ficar mais caro, que talvez esse seja um incentivo para você parar de fumar. Brincadeira à parte, especialistas eles falam que provavelmente por conta desse aumento vai ter um maior consumo de
cigarros que são importados, né? Que eles falam cigarros ilícitos, que são aqueles falsificados, né? Que a gente tem bastante ali no Paraguai, cigarros falsificados. Mas espero que isso realmente não aconteça, porque a gente não sabe a procedência. O cigarro já é um negócio que faz mal, né, gente? É tanta substância ali que faz mal, que agride ao corpo, e você usando um produto ilícito, um produto de má qualidade, certamente esses produtos são muito piores, né? Que vai afetar mais ainda a sua saúde. Então, se você for inteligente, aproveita essa oportunidade que vai aumentar o preço do cigarro, para de fumar e faz um bem para sua vida, tá bom? Incêndio na Amazônia atinge maior patamar em julho em 2 décadas. Então, não é observado uma quantidade de incêndio na Amazônia desde 2005, que não é observado um patamar tão grande de incêndio lá na Amazônia, tá? São mais de 11.430 pontos de incêndio na Amazônia. E esse relatório do INPE que foi divulgado, tá? Os incêndios, eles são provocados principalmente por agricultores que desmatam para plantio ou pastagem, tá? E aí, em resposta, o presidente Lula sancionou uma nova lei para controlar os incêndios e proibir a queimada da vegetação nativa, visando melhorar o combate ao fogo, tá? Então, a gente aguarda e acompanha para ver se realmente esses incêndios vão diminuir, se realmente eles vão vistoriar, acompanhar essa mata que é tão importante, né? Não só para o Brasil, mas ela é importante para o mundo inteiro. Então, que realmente a gente possa cuidar do que é nosso para não acontecer, porque, poxa vida, há mais de 20 anos que não se observava incêndios de tamanha magnitude na Amazônia, tá? Então, espero realmente que eles possam tomar medidas corretivas para evitar que isso aconteça, tá? Lula anunciou 41 bilhões do PEC investidos em projetos de mobilidade urbana, saneamento básico, abastecimento de água e drenagem. As medidas, elas devem alcançar 258 municípios do país. De acordo com o Planalto, esses 41 bilhões, eles vão ser distribuídos 9,9 bilhões em mobilidade urbana, 15,3 bilhões em drenagem urbana, 10 bilhões em esgoto sanitário, 5,9 bilhões em abastecimento de água e em centros comunitários 460 milhões, tá? Então o governo anunciou esse investimento porque era um valor que já era estimado, tá? Mas houve uma diminuição, como eu falei, houve um corte, então esperava-se um investimento maior, mas eles tiveram que cortar esses gastos por conta dessa questão do descontrole aí dos gastos do governo, tá bom? E o Brasil quer ter um supercomputador e desenvolver modelos nacionais de inteligência artificial, tá? O governo brasileiro apresentou o primeiro plano de inteligência artificial com o objetivo de desenvolver a tecnologia nacional e fortalecer a soberania digital no país, que, diga-se passagem, é bem precária, né, gente? O plano, ele prevê um investimento de 23 bilhões até 2028 e eles vão investir em infraestrutura de tecnologia avançada e desenvolver modelos de inteligência artificial em português, alinhados com características culturais do país. Eu fico imaginando como seria esse alinhado ao nosso conceito, mas enfim, vão desenvolver inteligência artificial, porque a gente está na era da inteligência artificial e realmente eles precisam modernizar muitas coisas que não funcionam aqui no Brasil, tá? Entre as propostas está em atualização do supercomputador Santos Dumont para torná-lo um dos 5 mais potentes do mundo e a formação e capacitação, né, de profissionais de inteligência artificial. Tá bom? Então, e eles prevêem investimentos de inteligência artificial implementados principalmente na área da saúde, agricultura e meio ambiente, tá? Então, realmente é bem defasado se a gente para pensar, né? Quanta coisa que poderia ser implementada de forma muito simples, por exemplo, na educação.
você tem essa questão de remédios, que às vezes você tem num posto ali e aí você vai no outro local, não tem. Às vezes o remédio vence num lugar e às vezes a pessoa está precisando do remédio em outro lugar. Não poderia ser enviado se fosse num sistema verificado isso daí? E tantas outras coisas. Por exemplo, você vai num sistema único de saúde, ser atendido e aí você não tem um prontuário online. Às vezes você fez um exame, daqui a pouco você vai num outro lugar, não tem acesso ao seu resultado porque não tem um sistema, enfim. É bem defasado e realmente precisa de investimento em tecnologia para acompanhar desenvolvimento como um todo, né, gente? A gente sabe que a gente está na era da tecnologia e a gente precisa realmente implementar mudanças nesse segmento, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui no Insta. Muita gente entrou, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje a gente tem... Boa tarde, Duta, meu irmão querido, deixou uma mensagem aqui. Como é essencial ter você para nos manter por dentro das notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado, querido. Muita gente entrou. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando, na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu tenho um compromisso com você de manter você atualizado. E normalmente eu transmito pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok. Mas hoje a gente teve um probleminha técnico e a gente só conseguiu transmitir aqui pelo Insta, tá bom? Obrigada pela participação. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Beijos e tchau, tchau.